Boa noite a todos. Meu nome é Yoshihiko Kaneoya, sou aqui de Florianópolis. Sou um pesquisador, um mero pesquisador da cultura japonesa. E hoje nós selecionamos como tema a poesia Haikai. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Eu vou falando e no final, se vocês tiverem alguma pergunta, anotem, né? E no final vamos ver se a gente abre um espaço para conversa, né? Ok? Vou começar falando de um pequeno histórico da como é que nasceu essa poesia Haikai, né? Ela teve a origem dela naquilo conhecido como waka. Waka, na verdade, é a poesia japonesa de maneira geral. Wa era como o Japão era conhecido antigamente, né? Era conhecido como o país de Wa. Por isso se diz Wakaka, significa poesia, né? E as coisas tradicionais do Japão também se costuma dar essa denominação, né? Então, por exemplo, Washitsu. Shitsu é a sala, aquela saleta com tatame, né? Então, Washitsu, saleta japonesa. Washoku, refeição culinária japonesa, né? Desse waka nasceu o tanka. O que é o tanka? Era apenas uma poesia de 31 sílabas. Ela era subdividida na parte superior, que era composta de 17 sílabas, e a parte inferior de 14, que era subdividido em 5, 7, 5, e depois duas de 7, totalizando 31 sílabas, né? E durante muito tempo, isso foi, assim, a literatura japonesa, a poesia japonesa, que vigorou no Japão inteiro e era conhecido como Renga Haikai. Renga significa encadeamento. E era muito comum as pessoas, mais ou menos como o repente brasileiro, né? A pessoa dá o mote e alguém ou várias pessoas fazem a continuação, a terminação, a conclusão, né? No Renga Haikai também era esse o costume, se usava fazer na corte, naqueles encontros vespertinos entre a nobreza. Era muito comum esse tipo de diversão literária entre a nobreza, né? Naturalmente as pessoas letradas, né? Então, por exemplo, a pessoa que convidava dava a parte superior. Ela compunha, então, o roku, né? A parte superior, chamada roku, composta, então, de 17 sílabas, e as pessoas procuravam terminar aquele haikai completando a parte inferior com 14, dois versos de 7 sílabas, né? E depois da reunião se costumava julgar qual a melhor terminação, etc. E durante muito tempo esse foi o sistema, a forma como os japoneses escreviam a sua poesia, o que não quer dizer que uma única pessoa pudesse compor as 31 sílabas também, né? Com o tempo, apareceu, no final do século XIX, um haikaista chamado Masao Kashiki, e que deu de haiku, porque ele juntou roku, que era a parte superior do tanka, com o haikai. O haikai, como eu disse para vocês, era o encadeamento dessa 31 sílabas, e assim por diante, né? E ele, o que ele fez? Ele juntou a palavra haikai com roku e deu o haiku, né? É como é conhecido no Japão, no México, acho que na Alemanha, na França, na Inglaterra. Aqui no Brasil ficou com o nome de haikai. Aliás, já está até aportuguesado com C, né? Haikai com C, né? Mas o haikai, só para a gente situar direitinho, é o gênero do qual o haiku é a espécie, digamos assim, né? Porque o haiku, como eu disse a vocês,
é apenas a parte superior das 17 sílabas, né? A parte inferior de 14 chamava-se wakiko, né? Eu vou falar algumas características do haikai, que eu acho bastante... antes, porém, deixa eu comentar sobre o histórico, né? É atribuído ao deus Susanoo o primeiro tanka, né? O primeiro waka que surgiu foi esse que ele escreveu, né? Todas as nuvens que se acumulam no céu de Izumo parecem muros construídos para nos abrigar. Esse deus Susanoo, segundo a mitologia, escrita num livro chamado Kojiki, que veio a público no ano de 712, é um dos deuses da mitologia e que, no país de Izumo, ele é responsável pela salvação do povo japonês, né? Para quem quiser maiores detalhes, isso aí, toda a mitologia está publicada no site do Nipocultura, né? Se vocês digitarem lá mitologia ou cosmogonia, vai aparecer toda essa história. Eu não vou contar porque é muito longa, né? E desde então se popularizou essa forma de poesia que é o tanka, né? Como eu disse para vocês, hoje no Japão e em outros lugares é conhecido como haiku, né? Devido a Masao Kashiki, no final do século XIX, ele fundou essa escola chamada Nippon-ha. Esse Masao Kashiki foi um grande haikaísta, mas faleceu muito cedo, né? Mas teve uma produção bastante abundante de haiku, né? Características do haikai, ou haiku, né? A impessoalidade, né? O haikai, a pessoa não... existe a ausência do pessoa, está ausente nessa narrativa, né? A instantaneidade, né? Se diz que o haikai é uma espécie de flash, é uma fotografia, um instantâneo daquele momento, né? E por isso, eternidade, ou seja, a cada vez que você lê o haikai, a ação está se processando naquele momento, está acontecendo naquele momento, não é? Então, é aquele instante, aquele momento, a ação está se passando naquele momento, e nesse ponto se diz que ele é perene, né? A objetividade é a descrição da cena em si, né? E essa descrição tem que ser espontânea, tem que... não há o haikai em que a pessoa senta, quebra a cabeça e vai pensar horas e horas e vai produzir um haikai. Dentro da métrica, dentro do assunto, pode até ser um haikai, né? Mas, segundo os grandes poetas, né, como Basho, o próprio Masao Kashiki, né, uma Sutakoga que fez carreira aqui no Brasil, eles dizem que o haikai tem que ter espontaneidade. Além de espontaneidade, ele tem que ter a simplicidade. Ou seja, não se pode buscar palavras difíceis, rebuscadas, nada muito complexo, né? E a minimalidade também é outra característica do haikai, porque é a expressão mínima da realidade. Como eu disse para vocês, é um flash, um instante, é como um entreabrir de portas. Abre a porta, você viu aquilo e fechou, pronto. Aquilo ali é o haikai, né? A partir daí é que se desenvolve o sentimento com que você escreve o haikai, né? Ausência de sentimento significa que não há haikai de amor, de ódio, de ciúmes, né? Esses sentimentos característicos do ser humano, né? Não o sentimento de sentir o momento, né? de elevação do espírito, né? Não, isso é característico do haikai, né? O haikai é interpretativo. Por que ele é interpretativo? Porque cada qual de nós temos uma interpretação de uma obra de arte. Nós vemos uma pintura, temos uma
interpretação. Alguém que lê um haikai tem a sua interpretação individual. Outra pessoa pode ter uma outra interpretação, né? Por isso, o haikai expressa o particular e deixa entrever o universal. Ele dá um pequeno flash, se vê o particular e, a partir daí, se a pessoa conclui, salta para o universal, o pensamento salta para o universal, né? Parte da condição geral ou de permanência para a de transformação. Mais tarde nós vamos ver alguns exemplos e vocês vão ver essa condição de permanência para a de transformação, né? Não há recursos literários no haikai, né? Recursos literários, por exemplo, metáforas, figuras de linguagem que a gente tanto usa no português, né? Não há esses recursos, essas figuras de linguagem no haikai, né? A única exceção é a onomatopeia, porque a própria língua japonesa ela é toda recheada de onomatopeia, né? Eu não saberia dizer para vocês qual a origem disso, mas é uma espécie de conversa que o japonês tem com a natureza. Ele, só exemplificando aqui, ele costuma dizer: a chuva cai fazendo zazá, por exemplo, né? O trovão faz gorogoro, por exemplo, né? E mesmo as coisas que não produzem barulho, na linguagem do japonês tem um barulho imaginário, né? Por exemplo, uma moça que anda toda arrumada, né? Com aquele andar elegante, menina moça, toda cuidadosa, o japonês fala que ela anda fazendo shanari-shari, né? Uma coisa engraçada. A onda que não produz barulho nenhum, aquela, como é que chama? Maremoto, não, mas aquela pequena onda. Nós que estamos aqui numa cidade litorânea, estamos acostumados a ver isso no mar, né? Mas o japonês fala que aquilo tem o barulho, faz o som de notari, notari, né? Por exemplo. Então, a onomatopeia é algo inerente à linguagem japonesa, né? Então, existe a onomatopeia, embora não seja tão utilizada dentro do haikai, né? Busca associar uma imagem a uma sensação, né? Aquela imagem, o instantâneo, quando o poeta escreve o haikai, ele está procurando transmitir também a sensação que ele teve naquele momento, né? E nisto quer-se transmitir a emoção do feito vivido na esperança de se transmitir o mesmo ao leitor, ou seja, levar ao leitor a mesma sensação que teve o poeta ao compor o haikai, né? E há algumas influências de correntes de pensamento no haikai, obrigatoriamente, porque são correntes de pensamento que influenciou, são pensamentos que moldaram o caráter do japonês, né? Moldaram o que é o japonês de hoje, né? A personalidade, o caráter, a cultura, a forma dele viver e, indubitavelmente, influenciou também, moldou também a literatura, em especial o haikai, né? Então, do shintoísmo, não sei se vocês sabem, o shintoísmo é a religião primitiva do Japão, né? Quando chegou o budismo, o confucionismo, e junto com essas correntes de pensamentos vindas da China, veio também a escrita, o kanji, a escrita dos chineses entrou também no Japão nessa época, né? Mas quando entrou o budismo, o Japão já acreditava nas suas divindades, tinha as suas crenças religiosas, que era o shintoísmo, né? Shinto significa apenas caminho dos deuses, caminho das divindades. E se deu esse nome Shinto porque entrou Butsudo, que é o caminho de Buda. Até então, para os japoneses, não tinha importância que nome vai se chamar isso daqui. Era uma crença que, na verdade, posteriormente, agora coisa de uns 200, 300 anos atrás,
quando o Ocidente se interessou pela cultura japonesa e começou a estudar as crenças nipônicas, muitos ocidentais criticaram o shintoísmo porque falaram, mas como? É uma religião, para começar, não tem mandamento, não tem como você, não tem escritura que te ensine a ser shintoísta, não tem doutrina. E como é que se aprende a ser shintoísta? Os shintoístas dizem só na convivência com outro shintoísta. E para reforçar ainda mais essa crítica do Ocidente ao shintoísmo, o shintoísmo é uma religião ou é uma forma do japonês ver o mundo que ficou parado lá atrás no primitivismo das religiões. Se a gente estudar a história das religiões, nós vamos ver que aqueles povos primitivos, povos que não tinha escrita, não tinha cultura, a cultura própria deles, a primitiva, eles começaram com as suas religiões acreditando em fenômenos da natureza, como o sol, a lua, o trovão, a chuva, relâmpago, fenômenos que eles não dominavam e que atemorizavam, né? Incutia um temor, um respeito muito grande aos povos primitivos. E o shintoísmo ficou parado nesse estágio. Então, a deusa máxima do shintoísmo é a deusa do sol. Existe o deus da lua, existe o deus dos mares, das florestas. Em qualquer lugar existe um deus, uma divindade. Por isso, como o shintoísmo nasceu muito próximo dentro da natureza, o shintoísmo e a natureza são a mesma coisa para o japonês, né? Antes de se chamar Shinto, essa religião era chamada de Kan-nagara no Michi, ou Kami-nagara no Michi, né? Kami é divindade, Nagara é enquanto, Michi é estrada, via, né? Então, é a via da divindade, ou é a via enquanto divindade, não é? Para quem quiser maiores informações, eu não vou me alongar muito aqui, senão o tempo vai ser insuficiente, né? Mas para quem quiser maiores detalhes sobre o shintoísmo, no site do Nippon Cultura nós publicamos também toda a história, a origem do povo japonês, a origem do Japão, né? A cosmogonia, enfim, está tudo ali, né? Para quem quiser pode acessar, pode ter uma ideia mais aprofundada sobre o shintoísmo, né? Como eu disse para vocês, como o shintoísmo nasceu no meio da natureza, esse amor à natureza, hoje já está na moda a ecologia, sustentabilidade, né? O shintoísmo já falava isso há muito tempo, né? Então, natureza e estações do ano as estações são como que o relógio da natureza para o povo japonês, porque as estações são muito bem definidas, né? Por isso, mais para frente eu vou nós vamos ver como característica do haiku ou do haikai, as estações do ano dentro da poesia japonesa, dentro do haiku, né? Influência do budismo, mostra o mundo como ilusão e sofrimento. Por isso, o haikai não tem um haikai alegre, ele mostra a solidão, o sofrimento, a impermanência da vida, né? Isso tudo é do budismo, né? A impermanência, o ascetismo, né? A frugalidade de imagens, ideias, pessoas, né? A finitude de vida, né? Finitude da vida é um dos pilares do budismo, né? Um dos ensinamentos budistas diz que são inevitáveis na vida do ser humano a doença, a velhice e a morte. E isso tudo é impermanente, ou seja, tudo se transforma, tudo muda, nada permanece para sempre, nada é eterno, né? Então, essa finitude da vida é do budismo, né? Além disso, a profunda piedade,
a reverência frente a todas as manifestações de vida, né? E uma introspecção do wabi-sabi. Esse wabi-sabi também é um conceito, nós vamos ver mais para frente, que nasce do budismo, não é? Eu vou explicar com mais detalhe esse wabi-sabi, né? A próxima influência é o confucionismo, né? Confucionismo, todos devem saber, é aquela filosofia fundada por Confúcio no século VI antes de Cristo, né? Na China, né? E o confucionismo, o Haikai herda do confucionismo esses ideais humanistas de concórdia, de harmonia, de pacifismo, né? Da serenidade social. Isso tudo veio do confucionismo, né? Então, Haikai não existe nada que seja agressivo, nada que seja fale de guerra, por exemplo, né? Então, eu falei para vocês sobre o wabi-sabi. O wabi vem do adjetivo wabishi, que significa triste, melancólico, parco, sombrio, miserável, né? Significa pobreza, frugalidade, né? Não estar na sociedade elegante, isso é wabi, né? É a frugalidade que se mantém distante das coisas mundanas como riqueza, poder, reputação, sentindo a presença de algo de alto valor acima do tempo e da posição social. Mesmo no campo intelectual, o wabi não é a riqueza de ideias nem o brilho de solenes construções de pensamentos, mas apenas a mística contemplação da natureza e ser integrado ao mundo como sua casa. É a perfeição na imperfeição, porque a imperfeição é uma forma de perfeição. Por isso, beleza não significa necessariamente perfeição da forma. O wabi não é apenas o padrão de comportamento de apreciação do ambiente, há uma estética presente, cuja ausência transforma a frugalidade em indigência, a solidão em ostracismo ou insociabilidade. O wabi é uma apreciação estética da frugalidade. É o despojamento que liberta o espírito dos desejos. É o wabi a arte que, com o mínimo de elementos, transmite apenas o suficiente para que se integre o homem ao meio. O que é o sabi? Sabi vem de sabishi, né? Que significa solitário, sozinho, tristonho, né? A característica do sabi, não apenas no Haikai, mas vocês, se tiverem curiosidade e se aprofundarem um pouco mais sobre outros detalhes da cultura japonesa, vão perceber que o wabi-sabi está presente também na cerimônia do chá, na escrita, no Shodo, na arte do Shodo, na cerâmica, em quase toda arte, nós podemos dizer que esse conceito de wabi-sabi está presente, né? O que é o sabi? Quando esta beleza, que eu acabei de falar sobre o wabi, é acompanhada por antiguidade ou rusticidade, temos uma visão do que é sabi. Sabi é a rusticidade despretensiosa ou uma imperfeição arcaica, simples na sua construção, mas rica em protagonismo histórico. É simplicidade elegante, é a serenidade refinada, não é? Outra característica do Haikai é que o Haikai é solitário, não é? O Haikai nunca vai falar de multidões, músicas, aglomeração, etc. Né? Parece que é até bem ideal para este momento que a gente vive, que é o isolamento social, né, da pandemia, né? Outra característica, o Haikai abomina a certeza, a limitação, a clareza, a precisão e a previsibilidade da ciência. A ciência é produto acabado, concluso, declarado, definido. Onde a ciência está presente, não há espaço para a liberdade da imaginação do Haikai. O homo acadêmicos, né? Aquele homem que provém desse meio, do meio da ciência, está distante do haikaísta. O haikaísta
está, ele abomina, o haikai abomina a limitação, tudo aquilo que é preciso, que é limitado, que é declarado, que está acabado. Isso não é haikai. O haikai precisa de imaginação, ele precisa de liberdade para criar, como todo artista precisa, né? Alguns cuidados listados por alguns comentaristas do haikai, né? Se não me engano, foi Masuda Koga que escreveu isso. Cuidados para quem quer compor um bom haikai, né? Por querer atribuir-lhes brilho, carecem precisamente do brilho. Desculpe, acho que foi Basho que escreveu isso. O brilho não consiste em dizer as coisas de modo brilhante. Por querer atribuir-lhes delicadeza, esta lhe falta, né? Por querer parecer espontâneo, perde-se a espontaneidade. Esse é o cuidado que se deve tomar quando a pessoa vai escrever um haikai, né? Vamos seguir aqui. Alguns exemplos de haikai, né? O mais famoso é do Basho, né? Diz o haikai. Furo ikeya kawazu tobi como mizu no oto, né? Aqui eu listei três interpretações, três traduções, né? Como o haikai precisa de liberdade, as pessoas também vão escrever como ela interpreta isso, né? Velho tanque, opa, passou aqui o... Velho tanque e salta rã, barulho de água. Há o velho tanque e o ruído das rãs atirando-se para a água. Um templo, um tanque musgoso, mudez apenas cortada pelo ruído das rãs saltando a água, mais nada. Cada qual a seu modo interpreta o haikai, né? Outro haikai. Esse primeiro foi de Basho, viveu no século 17, é considerado o maior dos poetas japoneses, né? O que deu a projeção que o haikai tem no mundo inteiro, né? Logo depois vieram Issa, Buson, Kobayashi, né? Também famosos, mas não tanto quanto Basho. E Issa escreveu esse haikai. A lua da montanha gentilmente ilumina o ladrão de flores. Outra de Basho, né? Se a tomasse nas mãos, derreteria sob as lágrimas quentes, geada de outono, né? É aquilo que eu comentei com vocês. Ele parte do particular, né? O haikai, para abrir para o universal, né? Outro de Basho, fim de ano na terra natal, choro sobre o cordão umbilical. Ele visitando a terra natal, compôs esse haikai, né? Antes de falar sobre alguns comentaristas do haikai, ou da poesia japonesa, eu queria falar um pouco sobre o kanji como uma forma estudada por ocidentais, que fizeram uma analogia muito interessante entre o kanji e a forma de se compor a poesia. Um deles foi Ernest Fenollosa. O Fenollosa era um norte-americano que foi para o Japão, na época que o Japão se abriu para o Ocidente, e ele foi para lá para lecionar economia política, se não me falha a memória. E lá, como tantos outros estrangeiros, ele se interessou pela cultura japonesa e começou a escrever livros e mais livros sobre cultura japonesa. Não sei se vocês sabem, entre os estrangeiros teve um brasileiro. O Brasil tinha que estar presente nessa hora, né? Esse brasileiro chama-se Aloísio de Azevedo. Vocês devem conhecer como casa de pensão, cortiço, etc., né? O que pouca gente sabe é que ele foi para o Japão em 1897 como vice-cônsul do Brasil. E lá, além das funções consulares, né, do trabalho dele, ele se encantou também pelos usos, costumes, pela cultura japonesa,
e escreveu um livro chamado O Japão. Claro que Aloysio não era um pesquisador da cultura japonesa, então o livro que ele escreveu tem várias imprecisões que depois foram corrigidas por, se não me engano, foi Raimundo Gadelha que fez umas correções, né? Mas esse livro chamado O Japão está inclusive disponível na internet para download. Quem quiser pode entrar lá, dar uma procura no Google, vocês vão encontrar, né? E vão ver qual é a opinião, qual é a impressão que teve um brasileiro em terras japonesas. Isso no final do século XIX, né? O que eu queria mostrar para vocês é aquilo que Ernesto Fenollosa chamou de forma ideogrâmica de compor. O Fenollosa, quando esteve no Japão, tomou contato com a escrita, com o kanji. Tanto o kanji, o japonês, é o mesmo do chinês, né? Por isso se chama kanji, alfabeto de Han, letra de Han, né? Lá na China é chamado de Hanzi, porque foi unificado durante a dinastia Han, né? E passou para a Coreia como Hanja. No Japão adquiriu o nome de kanji, né? Bom, Fenollosa, fazendo um estudo criterioso sobre o kanji, ele ficou impressionado com a forma, com o mecanismo com que os chineses antigos elaboraram, inventaram essa escrita. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, o primeiro kanji, para quem já viu o filme de faroeste, vai lembrar do portão, quando se entra no salão, né? O cowboy entra lá, bate na mesa, whisky, é esse o portão, né? É exatamente isso que significa essa estrutura exterior. Isso é portão ou porta, e no meio que vocês estão vendo, um triângulo com 2 riscos no meio, é o kanji para ouvido, né? E qual é o mecanismo de composição do kanji? O chinês começou escrevendo a partir das imagens que ele via. Então ele via a lua, desenhava a lua, via a árvore, desenhava uma árvore, via o sol, desenhava o sol, via uma pessoa, desenhava a pessoa. Mas havia coisas que ele queria expressar e não dava para escrever. Então, o que é que ele fez? A partir de 2 coisas visíveis, ele juntou, sugerindo daí uma relação fundamental entre os objetos listados, entre os objetos desenhados. Esse primeiro kanji, vocês já devem saber, o que é que faz uma pessoa que encosta o ouvido numa porta? Está ouvindo, né? Esse é o verbo ouvir, né? Para nós podia ser xeretar, né? Fofocar, né? Matéria-prima para fofoca, mas não é. Aí é o verbo ouvir. Esse de baixo, do lado direito, não. Saiu da tela? Não. Tá. Vocês estão vendo bem essa tela em que tem os 2 kanjis? Não estão vendo? Eu estou vendo aqui. Estão vendo? Sim. Sim, sim. Será que pulou alguma coisa? A Rissai está me falando. Estão vendo? Estão vendo bem? Eu acho que Aqui pulou. tá ok. Não estão vendo mais. Entrar na tela do Meet, acho que você bateu alguma coisa. O que é aqui? Meet? Isso. Mas será que Tá indo, né? está indo ok? Vamos voltar para lá, então? Peraí. Não, acho que descompartilhou. Entra aqui de novo. Onde? Aqui na apresentação. Peraí. É aqui, ó, não é? Deixa eu ver. Momentinho, tá, gente? Saiu da tela, né?
ver. Nadir, tá me aparecendo aqui que você tá compartilhando uma tela, tá fazendo uma apresentação? Deixa aqui. Aqui, ó. Vamos aqui. Deixa eu ver se É aí. Deu certo agora? Deu certo aí, não? A gente continua sem ver. Nossa. Deixa eu tomar até, né? Eu acho que tem que compartilhar isso. Estamos todos aprendendo, né? É. O que é que aparece na tela para certo. vocês? Agora tá indo, isso. Apareceu a imagem novamente, deu certo. Agora tá Oi? Deu certo. Deu certo? Tá na página do ideograma? Sim. Ideograma como fonte poética? É isso? Sim. Podemos prosseguir? Será que está aberto o meu microfone aqui, Risa? Está aberto? Tá ok. Tá tudo ok, Tá. dá pra ouvir bem. Estamos ouvindo. Ok. Ah, tá. Olha, se não estiverem ouvindo ou não estiverem vendo, se surgir algum imprevisto, por favor, se manifestem, viu? Tá bom? O primeiro cantinho eu já expliquei para Rico, eu só vejo você, eu não vejo a tela que você compartilha. Será que é porque eu estou no celular? Desculpa me entender, gente. Aparece para todos. Eu acho que ela tem que entrar de novo. Essa pessoa, Nadir, que falou, quando dá Sim. isso, quando uma das pessoas não enxerga ou sem querer tocou no celular e saiu, e aí entra de novo, tá? Que daí tu vai enxergar. Tá bom, obrigada. Eu vou Experimenta, então. Mas qualquer coisa, Nadir, eu tenho o PowerPoint, eu posso passar para vocês, viu? Tá bom? Ah, tá, obrigada. Mas eu vou fazer isso, eu vou sair e entrar novamente. Obrigada. Nadir, Por não, favor. não Ok, há pessoal. necessidade. Com licença. Não há necessidade. Oi? Aqui no... se a senhora clicar onde a senhora consegue ver todas as pessoas, Sim. a senhora vai perceber que tem 2 e a Rico. Então, a senhora vai ter que escolher o que tem a imagem. Entendi. O que está falando, ele fica na visão de baixo, junto com as outras pessoas. Perfeito. Obrigada. Não, nada, é isso. Podemos prosseguir então, pessoal? Ok? Todos me ouvem bem, né? Ok? O primeiro kanji eu já expliquei para vocês que é o kanji ouvir, né? É o ouvido colado à porta. É o mecanismo de construção do kanji que Fenollosa identificou como uma forma de poesia. Aquilo já era um instantâneo do próprio haikai, né? O segundo kanji, do lado direito, o que vocês estão vendo aí é a estilização de uma árvore. E do lado esquerdo é o ser humano, homem. Esta foi a forma como o chinês entendeu de escrever o verbo descansar. Esse é o verbo yasumu, né? Descansar. Então, vejam vocês qual é a mecânica da construção, né? A partir de 2 objetos visíveis, justapõe-se os objetos ou os desenhos e dá-se com isso uma ideia que está fundamentalmente ligada aos objetos desenhados, cuja ideia é invisível. Não é? No primeiro caso, o verbo ouvir, no segundo caso, é o verbo descansar. Mais para frente nós vamos ver como é que os ocidentais aproveitaram essa ideia dos chineses, que tem uns 4.000 anos, entre 3.500 a 4.000 anos, mais ou menos, né? E o que nós vemos aqui é o que o Fenollosa escreve sobre o kanji, né? Nesse processo de composição, 2 coisas que se somam não produzem uma terceira, mas sugerem uma relação fundamental entre elas. O pensamento poético trabalha por sugestão.
acumulando o máximo de significado numa única frase repleta, carregada, luminosa de brilho interior. Sua etimologia fica constantemente visível, conserva o impulso e o processo criadores à vista e em ação. Histórico do Haikai no Brasil. No Brasil, houve o primeiro imigrante lá, que veio em 1908, um imigrante japonês chamado Shuhei Uetsuka, né? E ele escreveu esse haikai, né? Anao imigrante chegando, vê-se lá no alto a cascata seca. Dentro dos haikaístas brasileiros, como eu comentei com vocês, o haikai não tem rima, mas ele tem métrica, né? Além disso, ele tem o tema, que é que são as estações do ano, o tempo, a natureza, né? Fora isso daí, existe ainda o haikai do Ano Novo e existe um outro haikai que é sem tema, né? Chamado de Mukigo. Mas essas duas formas são muito pouco populares, né? A forma que se notabilizou, que o Ocidente gosta, e estuda e pratica, é a forma do Kigo, né? Das 4 estações do ano, da proximidade com a natureza, né? A primeira referência ao haikai, Monteiro Lobato, né? Escritor aqui de São Paulo, de Taubaté, escreveu em 1906, ele era redator do jornal O Minarete, né? Ele escreveu um artigo, A Poesia Japonesa, que se traduz em 6 haikais, né? Posteriormente, o coloquialismo e o despojamento de Lobato influenciaram os escritores e poetas que inauguraram o modernismo no Brasil, com a Semana de Arte Moderna de 1922. A própria Semana de Arte Moderna foi uma espécie de grito de protesto contra o formalismo que existia na época, né? E o próprio haikai, na época, ou talvez um pouco antes na Europa, era visto como uma arte marginal, né? Aqui dentro do Brasil era visto como algo exótico, né? Houve comentaristas, né? Um deles, se não me engano, era Odegar Vieira, que falou qualquer coisa assim, que isso aí era uma arte, não era arte, isso era uma diversão de botocudos, né? Alguma coisa assim, uma crítica bem ácida em cima do haikai, né? Mas a história mostra que não foi esse o desfecho que o haikai teve em terras brasileiras, né? Como nós vemos aqui, em 1919, Afrânio Peixoto adota apenas a métrica do haikai, né? As 17 sílabas, né? A partir de 1930, um imigrante chamado Nenpuku Sato, né? De quem Masuda Koga foi discípulo, e Masuda Koga acaba tendo muito mais projeção do que o Nenpuku Sato, né? Ele foi discípulo desse Nenpuku Sato. No final dos anos 40, aparece o Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, vocês devem conhecer mais como, não sei se alguém é do meio militar, mas ele foi o letrista da Canção do Expedicionário, né? Uma canção muito bonita, feita para os pracinhas da FEB brasileira, né? FEB é a Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas Guilherme de Almeida se notabilizou porque, primeiro, ele ganhou o concurso e acabou ganhando o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, né? E, numa ocasião, ele conversando com um cônsul japonês em São Paulo, chamado Kozo Ichigi. Esse Ichigi também gostava de literatura e falou sobre o haikai. E Guilherme de Almeida desconhecia completamente isso. E ele se interessou pelo haikai e acabou se aprofundando um pouco mais. E aí, ele, Guilherme de Almeida, poeta de grande talento como era, achou que o haikai sem rima era coisa de japonês, mas para criar raízes aqui no Brasil ele tinha que se adaptar
às condições brasileiras, ele teria que se adequar àquilo que o brasileiro gosta como poesia, como criação literária, né? E Guilherme propôs e escreveu haikais com rima, lindíssimos haikais. Guilherme não apenas obedece à métrica dos 5, 7 e 5 sílabas, o total de 17 sílabas, mas ele é rigorosamente técnico, preciso, fazendo 2 rimas, uma do primeiro e do terceiro verso, e uma rima interna no verso do meio, no verso de 7 sílabas. Tem que ser um poeta de grande talento, inexcedível em criatividade, em imaginação, tanto é que ele acabou se notabilizando muito mais e escreveu vastíssima obra sobre poesia do que propriamente como advogado, ou, se não me engano, ele foi promotor também, ele era filho de promotores também, né? Diplomado pela antiga faculdade do Largo de São Francisco, né? Faculdade de Direito, e acabou se notabilizando muito mais como um poeta, né? Tem aqui alguns antecedentes sobre o haikai no Brasil, né? A revista Claxon escreveu um artigo, A Poesia Japonesa Contemporânea, né? Mário de Andrade, no texto A Escrava que Não é Isaura, e que discute algumas tendências da poesia modernista, reconhece a influência dos tankas e haikais japoneses. Seguiram-se Luiz Aranha, Oswald de Andrade, Paulo Prado, né? Drummond, né? Após contato com os modernistas em Minas, publica em 1925 6 haikais. Bandeira escreveu apenas um haikai, mas traduziu alguns de Bachô. Guilherme Rosa, né? Guimarães Rosa, na obra Magma de 1936, escreveu 9 tercetos intitulados haikais. O escritor mineiro não obedeceu ou não conhecia as características do haikai, mas a obra obteve de Guilherme de Almeida a pontuação máxima por estar impregnado do espírito zen. Obra inédita até 1997. Em 1948, Mário Quintana começa a publicar haikais. Publicou 50 ao longo de 60 anos, né? Mário Quintana, poeta gaúcho, grande escritor, né? Mas o haikai no Brasil também teve a sua preferência por humoristas, né? Um deles, ou talvez o único, foi Milor Fernandes. Não sei se vocês se lembram, eu era garoto e eu lia no salão de beleza da minha tia, tinha lá umas revistas, entre elas tinha o Cruzeiro, tinha a Manchete, né? E mais recentemente o Milor Fernandes acabou escrevendo na Veja, até acho que uns 20, 30 anos atrás, tinha lá o Milor, o escritor sem estilo, alguma coisa assim, e ele próprio desenhava e fazia os seus haikais, né? Bem humorado, né? Aliás, Milor foi um dos que popularizou o nome haikai, né? Entre os imigrantes. Hoje acho que tem menos, mas há uns 40, 50 anos atrás, em São Paulo havia acho que uns 4 jornais editados em língua japonesa. E eu me lembro, eu era garoto, meu pai assinava 2 jornais, e uma das colunas acho que era uma vez por semana, vinha lá o altar do haikai, né? Haikai no Saidan, né? E eu, de vez em quando, dava uma olhada naquilo lá. Mas era popular apenas entre a colônia japonesa, né? Nos final dos anos 50 e 60, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari fazem do haikai tema de suas conversas literárias. Isso porque são poetas que já se interessavam pela poesia concreta, né, pelo concretismo. E o haikai, como eu mostrei para vocês, na construção do kanji, é um prato cheio para quem quer explorar, quer mergulhar nesse universo da poesia concreta, né? Ele tem, como dizia o Fenollosa, ele mostra a etimologia da palavra, né? O histórico, a origem, né? Naquele desenho simplificado, né? Embora, claro, não se pode desenhar toda a ideia, né? Então,
o que o Candi nas palavras de Haroldo de Campos, ele é uma metonimização da ideia, né? Metonímia é aquela figura de linguagem da língua portuguesa em que o particular ou a parte expressa o todo, né? Vou dar um exemplo. Quando se diz ganharás o pão de cada dia, né? O pão não é o alimento apenas, a pessoa vai ganhar o seu sustento. Ali é pão, carne, churrasco, feijoada, é a roupa, é o calçado, é o aluguel, é o pagamento da internet, TV por assinatura e assim por diante, né? O particular, ou a parte que representa o todo, é a sinédoque, é como o chinês, com o passar do tempo, foi simplificando o mecanismo do Candi, né, o desenho do Candi. Por isso, hoje, o Candi é aquele desenho convencionalizado, né, em que aquelas partes, uma árvore e o ser humano desenhado lado a lado, representam, significam o verbo descansar, né? Então, é preciso que haja uma convenção por trás disso para que as pessoas identifiquem aquilo como o verbo descansar, né? Haroldo de Campos é quem fez o estudo mais aprofundado, né? Para quem se interessar pelo assunto, ele escreveu 2 livros fantásticos, né? Em 1969, A Arte no Horizonte do Provável, e em 1977, O Ideograma, né? Em que ele dá essa feição, essa visão de poeta e de crítico de literário que ele era, né? Um homem muito instruído, né? Muito sábio, acaba escrevendo essas duas obras que são referência para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Exemplos de haikais brasileiros, né? Eu comentei sobre Drummond, ele escreveu o haikai, né? Tristeza, né? Num automóvel aberto, riem mascarados, só minha tristeza não se diverte, né? Outro de Drummond, Pietà, né? Dor é incomunicável, o mármore comunica-se, acusa-nos a todos, né? Pietà é aquela estátua que Michelangelo esculpiu, em que está a Maria, né, segurando o Cristo já morto em seus braços, né? E aquilo é de uma sensibilidade, de uma comunicação, como diz aqui o Drummond, né? O mármore comunica-se, acusa-nos a todos, né? Ou seja, ele deu a entender aí que toda a humanidade, na verdade, é responsável por aquela tragédia, né? Outro que seguiu os passos de Guilherme de Almeida foi Ciro Armando Catapreta, né? Vejam como o haikai dele tem a rima perfeita, né? Na vidraça fosca, a lagartixa se espicha e a bocanha a mosca, né? As rimas perfeitas, né? O verso do meio com uma rima interna e as duas do extremo com as rimas correspondentes, né? Érico Veríssimo, né? Libélulas, qual flores de cerejeira ao vento de abril, né? Érico Veríssimo, escritor gaúcho, não foi propriamente um poeta, né? Mas escreveu várias obras aqui que acabaram se notabilizando, né? Guilherme de Almeida, esse que eu comentei com vocês, né? O pensamento, o ar, a folha, a fuga, no lago um círculo vago, no rosto uma ruga. Pescaria, cochilo, na linha eu ponho a isca de um sonho, pesco uma estrelinha. Romance, né? E cruzam-se as linhas no fino tear do destino, tuas mãos nas minhas. Velhice, uma folha morta, um galho no céu grisalho, fecho a minha porta. Aqui, como eu comentei com vocês, o Guilherme de Almeida adaptou o haikai ao que o brasileiro conhece como poesia. Então ele botou o título, mas o haikai
não tem título, né? Algumas do Milor Fernandes, né, que é humorista, sarcástico, inteligentíssimo na sua sátira, né? A colcha mais dura que a lousa da sepultura, podes crer, com um dia de doença já aprendo a morrer. Olha, entre um pingo e o outro, a chuva não molha. Uma de Lobato, céu de outono e coração de mulher se assemelham. Em uma noite um e outro mudam 7 vezes. Como o público é majoritariamente feminino, vocês podem dizer depois se isso é verdade ou não, né? Para saber mais, depois, para quem quiser, a gente pode passar esse PowerPoint, né? Tem aqui várias obras de referência, né? Alguns sites, né? Mas depois que terminou isso tudo, eu fiz uma espécie de apêndice para mostrar para vocês algumas particularidades, curiosidades, alguns fatos históricos que mostram como o gosto do japonês pela poesia, né? Deixa eu comentar aqui com vocês. Isso acho que tem uns 50 anos, 40 e poucos anos. Meu tio gostava muito de ler, né? E ele tinha uma farmácia. E um dia eu cheguei lá, ele era meu professor de japonês, um dia eu cheguei lá, ele estava concentrado, lendo um livro e tal. Ele mal levantou os olhos, né? E eu conversei, o tio, ele olhou para mim e falou assim, olha só que coisa interessante. Eu falei, o que foi, tio? Ele estava com um livro aberto em cima do balcão, ele falou, olha só que coisa interessante. Como uma poesia pode mudar o destino das pessoas, como pode transformar as pessoas, né? Eu falei, o que foi? Aí ele citou para mim, eu nem lembro que livro é esse, não lembro o autor, não me lembro de nada. Estou citando esse Tanka, na verdade, de memória, né? Ele conta que no Japão, antigamente, a nora do filho mais velho ia morar com a sogra, né? Era a obrigação do filho mais velho cuidar dos pais. Então, a esposa dele vinha morar com a sogra, com o sogro, e era a coitadinha, era a empregada doméstica da casa, né? Era a primeira que se levantava, a última que comia, a última que tomava banho e a última que ia dormir. E houve o caso de uma nora que casou, foi morar na casa de uma sogra que era ranzinza, brava, era tudo de ruim. Aliás, como quase todas as sogras de antigamente no Japão, né? Mas essa sogra tinha uma particularidade. Ela gostava de tanka, ela gostava de escrever poesia. E quase todas as noites a velha ficava lá, pegava um caderno e ficava escrevendo, terminava, guardava. Escrevia, terminava, guardava. Um belo dia ela sentou, começou a escrever, ficou empacada. Não conseguia terminar aquilo lá. E largou. Como essa mulher era muito pessimista, via tudo com maldade, o mundo era um poço de maldade para ela, né? As pessoas não a amavam, não gostavam dela. Então ela compôs o seguinte roku, né? A parte de cima do tanka, as 17 sílabas, né? Yononaka no hito wa onibaba to yuramu. As pessoas do mundo são como demônios, né? E aí ela largou esse poema incompleto na mesa e foi dormir. A nora saiu do banho. Quando ela passou pela cozinha, ela viu esse poema incompleto da sogra e ela também gostava de poesia, mas não tinha essa intimidade com a sogra para ficar comentando esse tipo de coisa, vamos escrever poesia, sentar, tomar um chá, nada disso. Mas ela viu aquele poema da sogra e ela, ao contrário da sogra, tinha um coração puro, um coração bom, via a humanidade com bons olhos, né? Tinha bons sentimentos. O que é que fez a nora? Sentou e complementou, né? Ao que a sogra escreveu, ela complementou, né? Hotoke no masaru kokoro o shirazu.
por desconhecerem a alma misericórdia de Buda. Então, a sogra havia escrito: as pessoas do mundo são como demônios. E a nora escreveu: por desconhecerem a alma misericórdia de Buda. Isto transformou a vida da família, né? Houve já aproximação e, enfim, se respeitaram, se aproximaram por um único ponto comum, que era o amor à poesia, né? Há um outro caso ocorrido na Batalha de Zenkonen, no ano de 1062, entre Minamoto Yoshie, que era da família do clã Minamoto, né? O clã Minamoto foi o primeiro clã a assumir o shogunato no Japão, né? No ano de 1185, né? E havia um general chamado Abe Sadato. E, numa ocasião, esse Abe Sadato, com a sua tropa, encurralou o Minamoto na curva de um rio que se chamava Koromo. Mas Koromo, em japonês, também significa vestimenta, roupa, né? E era só atacar. O Minamoto estava encurralado, não tinha o que fazer, era encurralar, dizimar a tropa e acabou. E aí o serviçal falou: e aí, general, vamos atacar? Ele falou: não, espera um pouquinho. Passou a mão num papel, num pincel, e escreveu, né? O Koromo não lhe serve, não há mais utilidade, né? Algo como Koromo no tateu wa horo binikeri, ou seja, se esgotou a utilidade, né? O que ele quis dizer você está encurralado, esse rio no lugar onde você está é fundo, você não tem barco, como é que você vai fugir dessa? Então, não tem mais utilidade esse Koromo. Se antes você navegava por esse rio, agora você está danado, acabou, né? Não tem mais escapatória para você. E mandou esse bilhete para o Yoshie, Minamoto Yoshie. Yoshie, também apreciador de poesia, pegou aquilo lá e devolveu com a seguinte resposta, né? Como o Koromo tem as duas interpretações, o Yoshie interpretou como a sua roupa e deu a seguinte resposta, né? Do meu manto as costuras romperam-se com o tempo. Que romper-se com o tempo e não ter utilidade imprestável é a mesma coisa, né? Nos anos passados, no contínuo sofrimento das duras batalhas. Ou seja, um general que ia atacar falou: o Koromo não tem mais utilidade. Ele falou: não tem utilidade agora, porque as costuras se romperam, porque ele já é meu companheiro de muitas batalhas. E quando o cavalariço trouxe o bilhete de volta: e aí, general, vamos atacar esse coitado? Vamos dizimar essa tropa? Eu gostaria de ter estado nesse local, mas eu posso até adivinhar o que aconteceu, né? Esse Abe no Sadato deve ter falado algo assim: se eu matar esse homem, a história vai me registrar, né? Meu general provavelmente vai me promover ou coisa do tipo. Mas o mundo da poesia, o mundo das artes, jamais vai me perdoar. Um homem com esse talento não merece morrer. E desistiu da batalha, recolheu essa tropa e foi embora. O que eu tenho a impressão que deve ter ocorrido essa desigualdade, desproporcionalidade das tropas, e aliado ao fino gosto do Minamoto pela literatura, demoveu o Abe no Sadato de atacar, de cometer na verdade, um massacre, né? E tanto é que, posteriormente, não é que o Abe no Sadato se transformou num pacifista, tal, passou a pregar a paz, tal, ele continuou guerreiro. Tanto é que, posteriormente, numa outra batalha, possivelmente já em igualdade de condições, ele mata o Minamoto e começa a desfilar com a cabeça do Minamoto na sua aldeia, né? Dizendo: olha, aquele camarada lá já
não vai incomodar mais ninguém, tá aqui, né? Era meu inimigo, meu adversário, e eu o liquidei, né? Aí, além do Haikai, isso aí eu vou só citar para vocês, porque existe isso daí, né? Existe o Haibun. Bun é prosa, né? Prosa, escrito, né? Escrita. Existe esse Haibun que não tem muita popularidade no Japão, porque o próprio Bun é escrita, é prosa, é discurso, né? Obedecendo, claro, essa métrica das 31 sílabas, mas não adquiriu o status do Haikai, né? Uma outra coisa curiosa é o Haiga. Ga significa desenho, tela, esquema, fotografia, né? E vocês devem ter visto em muitos haikais, muitos haiku que as pessoas publicam, né? Geralmente vem acompanhado de um desenho, não é? Justamente por essa força imagética, digamos assim, para usar uma expressão da Haroldo de Campos, né? É a junção da imagem com a escrita, né? Além da escrita, dos dizeres da escrita, o tipo de letra, o shodo, a caligrafia, né? Isso também conta na estética japonesa, né? Então, vocês estão vendo aí o primeiro escrito em japonês, o segundo em inglês, né? É um pica-pau, né? Depois um outro em inglês, né? Esse aqui dá para ler claro, né? Aproximando-se o inverno, o velho carvalho não vai mais precisar esconder as suas cicatrizes, né? Então, além da poesia, a figura, a imagem de um carvalho, né? Aqui, novamente, o de baixo dá para ler liberdade, vento onde tudo cabe, né? E um guarda-chuva aberto, né? Alguns também bem-humorado, né? Descansa a libélula debaixo da folha de capim, fogo no final do aguaceiro, e embaixo um caminhão de mudança, né, super lotado. No caminhão da mudança tem sempre espaço para esperança, né? E aqui uma pequena homenagem às cidades litorâneas da qual eu faço parte, né? Florianópolis, para quem não conhece, é uma cidade na beira do mar em que há muitos pescadores, né? Então tá aqui, né? Necessariamente essa foto, eu não sei se é daqui, né? Mas eu achei na internet, achei bonito, né? O pescador com fé joga a sua rede no mar, tem peixe para o jantar, né? Uma outra, essa daqui foi um sumiê que nós ganhamos da Sueli Shiba, e eu achei legal, né? Falei, vamos pôr alguns dizeres aqui, né? Só que o Haikai, na verdade, não tem pontuação, mas sem a pontuação ia perder o sentido, esse sumiê, né? Então, é também um Haiga, né? Quer dizer, é um sumiê que acabou se transformando num Haiga, né? O que mais aqui? Deixa eu ver. Esse aqui, esse aqui é um haiku, escrito a 4 mãos, na verdade, né? Nós temos uma amiga no Japão chamada Tsuru, que já veio aqui para Florianópolis 3 vezes, né? Uma mulher muito talentosa, né? Ensina culinária, faz oficina de kimono, não, de oficina de miso, enfim, e costura também, né? E conhece muita coisa de kimono, etc. E ela e a nossa amiga Marisa compuseram esses 2 haikais, na verdade haiku, né? No Tanabata, vestindo o yukata. Yukata é aquele kimono bem leve de verão, né? A terra natal, né? Tsuru-san deve ter se lembrado da sua terra, né? E um outro, mulheres bordam, encontro das arteiras, o sol no jardim, uma homenagem ao pessoal do Sashiko, né? E há um outro, esse é do Silvio Mancini, né? Um amigo da gente também aqui de Florianópolis.
folhas ao vento, os meus olhos nas folhas do pensamento, né? Para quem quiser mais, esse Silvio, ele tem um pequeno videozinho que ele comenta o livro que ele publicou e ele comenta alguma coisa do Haikai também. Para quem quiser, embaixo está aqui o Nipocultura, eventos virtuais, né? A pessoa pode entrar lá e pode ver mais detalhes do Silvio. Ok? Deixa eu ver aqui, acho que é o final do... Acabou, né, Rissai? Acho que acabou, deixa eu ver aqui. Acabou. Aí, ok. Deixa eu voltar aqui na primeira. Ué, por que está voltando todo? Voltar na Para página você fazer inicial. tudo Né? de novo. Não. Só para voltar na página inicial. Aí, vamos abrir para perguntas e respostas. Quem tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, né? Estou vendo a Tereza, cumprimentei Tereza, Suzana, Marilene, Nadir, tudo bem, Nadir? Gente que eu não tinha cumprimentado. Thier, não conheço. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos também, né? Ok? João Antônio, estou vendo aqui também, e mais 6, mas não aparece aqui, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que eu possa responder, esclarecer? Oi, Chico. Posso falar? Oi. Claro, fique à vontade. É para isso que vocês estão aí, né? De conversar. Claro, eu achei, claro que o Haikai combina bem com o Sumiê, né? Eu tinha comprado esse livro aqui, não sei se dá para ver, que é da Haikai do Bachô, sabe? Com a Olga Stavari, né? Mas me ocorreu de perguntar para você, você gosta do Leminski? O Leminski também publicou muitos haikais, né? Sim. O que você acha dele? Sim. O que você acha dele? Paulo Leminski foi casado com Alice Ruiz, né? Que também era haicaísta, né? Isso. Muito bom. O Leminski era aqui de Curitiba, né? Era publicitário. Isso. E aquilo que nós comentamos ontem no cinema, eu comentei uma citação do Rubem Alves, ele falava: ostra feliz não faz pérola, né? O caso desse Leminski, eu li que ele só conseguia trabalhar com uma garrafa de cachaça do lado, né? Sei lá quais as razões, mas é como os cineastas japoneses que ontem a gente estava comentando sobre isso, como a dor é a mãe da criatividade, né? Produz obras belíssimas, né? Mas na matriz existe uma dor profunda, né? O próprio Bachô, ele falava da frugalidade, né? Ele falava da espontaneidade, e essa frugalidade, para ele sentir o wabi-sabi, a solidão, a pobreza, a frugalidade, a minimalidade de recursos com que ele vivia, ele era uma espécie de peregrino, né? E ele perambulava para lá e para cá, andava, não tinha lugar certo para ficar, né? E eu me lembro que, uma ocasião, as pessoas seguiam o Bachô, e numa ocasião alguém perguntou para ele: Bachô, como é que eu faço para ficar como o senhor, né? Virar um poeta, né? Como é que o senhor faz para fazer as suas poesias, né? Aí Bachô falou: não, eu não faço poesia. Não, mas o senhor escreve muito bem as poesias. Não, eu não escrevo poesias. Mas como? E isso que o senhor escreve? Ele falou: a poesia está na natureza. A poesia já está feita. Eu só olho, observo o que tem na natureza e boto no papel. É exatamente isso que fala da cobra. Ele, para quem tiver curiosidade, procura no YouTube, tem uma entrevista dele. Ele diz o seguinte: o haiku não se escreve,
não se faz haiku. E aí o entrevistador, mas como não se escreve? Ele fala, o haiku nasce. Ou seja, para isso a pessoa precisa estar com a alma leve, pura, despojada de qualquer amarra, exatamente como fala o Zen, né? A mente completamente livre, né? Ok? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Há um trecho que eu até esqueci de ir falando nesse... com que sentimento a pessoa deve se preocupar em escrever o haiku, né? Se a pessoa estiver preocupada em escrever o haiku, escolhendo palavras bonitas, fazendo as melhores métricas, pegando os melhores assuntos, escolhendo as melhores palavras, Basho diz que não sai um haiku que preste. E qual é o caminho sugerido por Basho, né? Ele diz que quando você quiser saber do pinheiro, aprenda com o pinheiro. O que diz respeito ao bambu, aprenda do bambu. E aí ele diz, é preciso esse treinamento do eu interior. Esse treinamento inclui o despertar dos sentidos, da atenção, do desprendimento, da extinção da vontade. O haikaísta não racionaliza, não julga, não expõe sentimentos nem jogos intelectuais como adivinhação ou pergunta. Por isso o haikai é espontâneo, como diz o Massuda, ele nasce da pessoa, né? E acho que o Silvio gostaria de fazer uma pergunta. Eu também gostaria. Opa, Silvio, tudo bom? Seja bem-vindo. Esse é o Silvio que escreveu aquele haikai que eu mostrei para vocês. Fala, Silvio. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tô perfeito. Tá. Então, eu fiquei bem interessado por essas outras formas que você falou na sua apresentação, né? O Haibun e outras ali. Depois eu tinha interesse de repente, alguma bibliografia que seja acessível, alguma coisa, de repente, se puder publicar para a gente. E me parece que você falou que disponibilizava a tua apresentação também, se não for problema, assim, eu gostaria para depois poder dar uma lida com calma de novo. Essa era a minha pergunta, né? E outra coisa... Sem problema, nós vamos disponibilizar... Ah, sim, pois não. Não, desculpa, só queria mostrar aqui que... Pode falar, Silvio. Você falou do Paulo Leminski, não sei se vocês estão vendo aí a imagem, eu tenho esse livro aqui, que dá para ver, sim. Tá? Chama Vida, 4 biografias, tá? Ele foi publicado recentemente, e ele são ensaios biográficos sobre 4 autores. Um deles é sobre o Basho. E eu acho lindo, assim, porque é um poeta falando de poeta, então eu acho fantástico. E também ele tem ensaios sobre Jesus Cristo, né, Trotsky, e sobre o Cruz de Souza. São todos lindos e o do Basho é especial, só fica uma diquinha aqui. Obrigado. Ok. Sobre o Haibun e o Haiga, eu só citei e peguei algumas imagens da internet. Eu não tenho bibliografia sobre eles, mas o resto a gente pode encaminhar, sim. Tá? Você falou de um poeta falando sobre o outro poeta. Eu não comentei isso daqui porque achei que ia ficar muito comprido e é uma coisa muito específica, né? Mas existe uma característica no haikai chamado Yugen. Yugen, Ushin e Mushin, né? O Yugen é uma expressão da essência profunda do artista. Segundo Kane, né? Donald Kane, um norte-americano que viveu muito tempo no Japão e escreveu sobre literatura japonesa, segundo Kane, Yugen pode ser aprendida pela mente, mas não pode ser expressa em palavras. Está além das nuvens, mas podemos senti-lo.
sua mensagem é transmitida através do abismo impenetrável do intelecto, ou seja, é a ausência de palavras, né? Mas é perfeitamente aquilo que o japonês resume nos dizeres. Ele fala Ishin Denshin, né? São 4 kanjis que expressam isso, né? É a comunicação mente a mente, essência a essência, alma a alma, sem qualquer outro meio mecânico, físico de comunicação, né? Isso é o Ishin Denshin, que é como o poeta se comunica com outro poeta, não apenas isso, né? Eu estou falando do poeta com outro poeta porque o Silvio mencionou isso, né? Mas é a forma como eu comentei logo no começo para vocês que o shintoísmo não tem doutrina. E como é que se aprende a ser shintoísta? Só na convivência com outro shintoísta, e aí entra esse princípio, né? É a comunicação essência a essência, ou seja, você ensina sem ensinar, ensina sem falar, ensina sem mostrar. A pessoa, na convivência com você, vai aprender o que é ser shintoísta. Em outras palavras, purificar o seu coração, né? Há uma outra característica do haikai, que é o shin, né? É o poder transcendente das palavras, né? É o poema repleto de emoção poética. O shin está diretamente ligado à própria construção do kanji, né? Como dizia o Fenollosa, o kanji mostra a etimologia latente do kanji, ou seja, o histórico, o que é que levou o chinês a pensar como é que eu vou escrever tal coisa, como é que eu vou expressar isso graficamente, ou como é que eu vou pôr isso no papel. Então, esse pensamento originário do chinês está presente na construção do kanji, né? Uma outra característica do haikai é o mushin, é a beleza transcendente e intuitiva. O mais difícil de compreender é a consciência do inconsciente, né? Ou seja, é bem zen, né? A própria Alice Ruiz, né, que é haikaísta também, ela identifica muito esse zen com o haikai, né? Eu quero ler para vocês o que Suzuki dá. Tem uma pergunta para fazer. Sim, pois não. Mas sim, Suzana. Você me desculpa, minha pergunta é muito primária. Pois não, pode falar. Então, a primeira coisa é assim, eu li já todos esses autores, e acho que o que eu me lembro, eu comecei com o Milor, porque a minha geração era uma geração que lia Milor para começo de conversa, assim. Mas eu queria saber, assim, talvez vocês, claro, deva ter falado, mas eu estava trabalhando online, então eu não consegui. No haikai, a regra sempre é essa, 5, 7, 5? Sim. 17 sílabas, exatamente. Isso é a métrica, é o que obedece os haikaístas, né? Tá. Isso é a métrica e aquelas características que eu citei, né? O Kigo, né? As estações do ano, né? Sim, achei lindo aquilo. E kanji e haikai, kanji na China e haikai no Japão, é isso? Não. O kanji é apenas a escrita. O kanji nasceu na China. Tem o nome de Hanzi. Passou para a Coreia com o nome de Hanja. E chegou no Japão com o nome de kanji. Haikai é a poesia construída com ou sem kanji, mas dando-se atenção unicamente às sílabas. A contagem das sílabas é o que importa. E nessa contagem de sílabas, o haikai, ou haiku no Japão, são as 17 sílabas distribuídas em 5, 7 e 5 sílabas, né? Então, são 3 versos. Não sei se faz sentido ou não, mas eu vou perguntar. E essas 17 sílabas, elas têm um significado?
Olha, recentemente nós falamos sobre o que os japoneses falam e escrevem e dão de presente no final de ano e começo do ano, né? E há uma cerimônia logo no começo do ano em que as crianças de 3, 5 e 7 anos são levadas para os santuários, para a visitação do santuário, né? E esse 3, 5, 7 é muito significativo na cultura japonesa, mas o 17, eu não saberia dizer exatamente de onde surgiu, mas há um histórico muito importante na história japonesa. No ano de 604, o príncipe Shotoku baixou um edito, um decreto, uma espécie de constituição que tinha 17 artigos. São exatamente isso, 7 artigos, né? Sim. Não, é porque eu pensei no 17 como o 8, que é o símbolo do infinito, né? Invertido, e aí Sim. eu pensei que talvez tivesse alguma simbologia também, não necessariamente essa, e nem sei se essa é só do Ocidente, mas acho que não. Enfim, que pudesse se alinhar nisso. Não, o 8 também é bastante significativo na cultura japonesa, né? Agora, o 17, no Kojiki, ele aparece mais de 80 vezes, né? Sei. O deus Izanagi constrói a casa dele, a habitação dele, medindo 8 braças por 8 braças, né? Ele mata um dragão ou um monstro que tinha 8 cabeças e 8 caudas, e para ele matar esse monstro, ele pede que os aldeões façam 8 plataformas e trouxesse 8 barris de saquê destilado 8 vezes e pusesse em cima dessas plataformas fechadas por 8 portas sustentadas por 8 umbrais, né? 8 batentes, né? Então o número 8 é muito presente na mitologia japonesa, né? Agora o 17, o que me chamou a atenção, Suzana, também, vejam, são 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas, né? Somando 5 e 7 e depois o 3. Então dá 3, 5 e 7. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, na entrada dos santuários no Japão, tem aquela corda trançada bem na entrada, não é? Corda de palha trançada, aquilo chama-se shimenawa. Shimeru, em japonês, significa fechar, trancar, isolar, não é? Mas o shimenawa, essa corda, escreve-se 3, 5, 7, corda. Então, esse número 3, 5, 7 é muito significativo na cultura japonesa. E, aliás, não começa na cultura japonesa, no Japão. Os caldeus tinham uma percepção da força dos números ímpares, né? Era identificado como números masculinos. Isso porque, segundo alguns comentaristas, o número ímpar, quando você divide por 2, sempre sobra 1. Então, ele nunca fica 0. Sempre vai sobrar alguém para dar continuidade ou para dominar a situação, né? E, aliás, há uma pesquisa feita no ano de 2011 na universidade lá de Chicago, chamado West Eastern, se não me engano. São 2 cientistas. Eles associaram números ímpares e números pares com a figura de crianças de 6 meses, 4 meses, crianças que não se sabe qual o sexo. E apresentou para um monte de pessoas com números, uma hora com números pares, uma hora com números ímpares. Aquelas crianças que eram
eram associadas aos números ímpares, houve 10% mais de acerto do que aquelas com os números pares. Então, a pessoa olha, fala, tem os números ímpares, identificou como menino. Houve 10% mais de acerto com relação a isso. E não apenas os caldeus, mas depois os chineses, né, aquela história do yin e yang, mostra bem o lado do poder, o lado da sombra é feminino, o lado masculino, o lado da claridade é identificado como masculino, como o lado ímpar, né? Ok? Yoshi, a Ariane Fabrício está perguntando se Sim. Mãe Yoshu é considerado um haikai. É uma coletânea de poesias, né? É o antigo waka, né? Na verdade, é um tanka, né? É um encadeamento de 31 sílabas, né? O Mãe Yoshu é muito antigo, né? Se não me engano, é do ano de 750, 760, mais ou menos, né? E até então, a prática da poesia era o tanka, né? Essa poesia curta, né? O haikai, como eu disse para vocês, só veio a nascer, ter a seriedade, né? O status de obra literária, de peça literária, poesia de elite, mais bem elaborada, com o Masao Kashiki, no final do século XIX, né? E, aliás, o haiku é muito identificado com a própria personalidade do povo japonês. E eu vou ler aqui para vocês o que escreveu Suzuki. Daisetsu Suzuki, ele foi monge zen budista por algum tempo, mas acabou abandonando e fez carreira no mundo acadêmico como grande palestrante, divulgador do budismo e do zen budismo, né? Daisetsu Suzuki dizia o seguinte: em vários aspectos o haiku pode ser dito que reflete o caráter do povo japonês. Primeiramente, o japonês não é dado à verbosidade, não é argumentativo, abominam abstrações intelectuais, são mais intuitivos e apresentam os fatos como fatos sem muitos comentários, nem emocional, nem conceitual. Talvez a mais notável característica é tomar conhecimento das coisas pequenas da natureza e cuidadosamente velar por elas. Em vez de conversar sobre grandes ideias ou pensamentos altamente abstratos, eles cultivam crisântemos ou hipomeias e, quando chega a estação, se deliciam ver o florescer como esperado, né? Esse é o homem japonês, né? Segundo Suzuki, essa descrição dá para se notar que é um pensamento, é um caráter fortemente moldado pelo pensamento ou pelas características, pelo ensinamento ou pela doutrina zen budista, né? Mas claro que o haikai como forma de poesia, há uns comentários mais, digamos assim, ao gosto do brasileiro, mais poéticos, né, mais românticos, digamos assim. Por exemplo, Guilherme de Almeida, né, como é que ele definia o haikai, né? Ele dizia: é apenas uma pura emoção colhida no voo furtivo das estações que passam, né? É emoção concentrada numa síntese fina, né? Isso, comentei já com vocês, é o conhecimento que ele teve do haikai através de um cônsul, né? Kozo Ichigi, que ele conheceu em São Paulo, e daí para frente ele foi se aprofundando no haikai. Uma coisa curiosa é que ele foi o fundador e o primeiro presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão, em 1900 final da década de 50. Em 56 foi quando ele tomou conhecimento do haikai. Havia um grupo de haikaístas, gente que escrevia haiku, né, ali na Liberdade, e um dia ele foi lá com o cônsul, tomou conhecimento daquilo, se encantou por aquilo, né? E logo depois
estaria nascendo a Aliança Cultural Brasil-Japão. Mais alguma pergunta? O Emerson quer falar, Yoshi. Sim, pois não. O Japão, no Japão ou no Brasil, vamos falar do Japão, ele, em algum momento, ele passou por uma Semana da Arte Moderna, tentando se livrar das métricas? Eu acredito que não é do meu conhecimento, né? O Japão é um país muito antigo, né? Historicamente, culturalmente, isso não que a cultura não se renove, né? Mas as tradições têm um peso muito grande, né? Como essas tradições, por exemplo, no caso do haikai, da poesia, ou mesmo do bonsai, da cerimônia do chá, ela tem raízes muito profundas no lado invisível da cultura, né? Não é, por exemplo, chega alguém aqui, de repente, aqui em Florianópolis ou no Brasil, entra com uma dança nova. E aí as pessoas aprendem a dançar, etc. Mas se a pessoa parar de dançar ou cultivar aquilo lá, é algo que surgiu espontaneamente, então ela não tem raízes históricas. A tendência é que algo como isso é mais ou menos modismo, acaba, com o tempo, acaba desaparecendo, né? Mas na cultura japonesa, as artes, o conhecimento tem sempre um background lá atrás de centenas de anos, às vezes milhares de anos, então as raízes são muito fortes, né? Então, eu acho que nesses casos a evolução ou a mudança se dá a passos menores, né? Não se muda assim de uma hora para outra, né? Justamente porque tem esse lado invisível que sustenta a visibilidade da cultura, ou a cultura visível, né? Ok? O que não quer dizer que o que o estrangeiro leva para lá, o japonês não aprecie, pelo contrário, ele gosta muito das novidades, aprecia muito o que é da cultura estrangeira, né? Ok? Mais alguma pergunta? Eu posso fazer de novo outra pergunta? Sim, pois não. Eu fiquei aqui intrigada com a história do Sintes 575 e fiquei imaginando como fazer nesse momento assim, de brincadeira um haikai, tá? A gente poderia fazer o seguinte, marcar um próximo encontro. Eu queria contar para você o que eu escrevi, tá? Sim, pois não. Posso dizer? Só para saber. Sim, claro. Assim, ó, eu escrevi assim: 5 flores lá, nós esperando aqui, frio que quebra. Uhum. Sim, tem 3 versos, né? Como eu falei, no Brasil, o haikai adquiriu uma liberdade muito grande, né? Então, tanto a temática não ficou presa às estações do ano, não ficou preso à natureza, como a métrica também, vamos convir que é muito difícil a pessoa, dentro da métrica rigorosa do haikai, né? Porque é uma outra língua também, né? A pessoa adaptar a língua portuguesa dentro daquela rigorosa métrica do haikai, é muito difícil. Então, muitos poetas brasileiros fugiram dessa métrica rigorosa do haikai. Não apenas do haikai, da rima e do tema, né? Embora, como eu mostrei para vocês, há aqueles puristas que, não, o haikai, se ele tem métrica, vamos obedecer à métrica, mas se ele vai ser publicado e feito no Brasil, nós temos que dar ao haikai uma feição brasileira, né? Ok? Mas nós podemos, quem sabe, num próximo encontro, hoje está fácil, a gente com o celular tira uma foto, né? E fazer um haiga, né? Olha uma imagem, aquela imagem dá um lampejo, olha que interessante, o que significa aquilo? E a pessoa pode, quem sabe, escrever um haikai embaixo daquela imagem, né? Ou fazer
um haikai como fazem os poetas, né? Apenas a escrita, né? Mas eu não sou, Susana, habilitado para julgar nenhum haikai, porque... Não, na verdade, não estou te perguntando isso, eu queria... no máximo, eu estou... É que eu fiz 5, 7 e 5, entende? Nas sílabas, e daí eu queria saber a minha curiosidade. A métrica está correta. Está correto, sim. Está correta, né? E se dá... Se é uma coisa assim, por esse caminho que a gente vai criando possibilidades. Né? Por isso que eu perguntei, não esperando de imediato criar alguma coisa assim, né? Uhum. Ok, mas claro, é um princípio, né? A pessoa começar a se familiarizar com essas características do haikai, né? Eu acho muito interessante. Como dizia o Fenollosa, né? É a síntese, é o poema em andamento, né? Isso é extremamente atraente no haikai, né? Aí, mais alguma pergunta? Nós já estamos... Nossa, era para durar 1 hora, já estamos a 1h45. Mas valeu a pena. Mais alguma pergunta? Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, dizer que eu achei maravilhoso, é a primeira vez que eu participo com vocês, foi muito enriquecedor, e agradecer por esse compartilhamento de ideias, da sua fala, que foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, Karen. Nós é que agradecemos a atenção de vocês todos, né? É sempre muito bom conversar com vocês, né? A gente discutir ideias, tal, principalmente nessa época de pandemia, de isolamento, né? A gente fica muito isolado, né? E esse contato, embora não seja a mesma coisa do que a gente estar pessoalmente, né? Conversando pessoalmente, quem sabe dividindo um copo de vinho ou de cerveja, ou um cafezinho, né? É muito mais agradável, mas dos males o menor, né? Melhor assim do que nada, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho algo rapidinho para falar aqui. Oi, fala, João. Eu só queria mostrar, tem livro da Daisetsu Teitaro Suzuki traduzido em português. Eu tenho vários. Qual é o título desse? Tem um com prefácio da Monja Coen, caso alguém se interesse, dá para encontrar e estudar. Sim. É meio raro encontrar material da escola de Kyoto, né? Eu tenho vários do Suzuki, porque eu comecei uma pós-graduação, um mestrado lá na USP, e era justamente, o meu tema era o Suzuki, né? Então, eu comecei a comprar, colecionar vários artigos, tudo que saía na imprensa mundial, fui garimpando. Então, eu devo ter aí uns 10 ou 15 livros do Suzuki, né? Mas não li, acho que não li 20% disso daí. João, depois você coloca, por favor, o nome desse livro lá no grupo do cinema mesmo, para depois eu poder disponibilizar para o pessoal que participou dessa palestra hoje? Posso colocar. Não querem que eu fale aqui? É fácil de lembrar o título. Então, por favor. Uma introdução ao Zen Budismo, de Daisetsu Suzuki, com apresentação na Monja Coen. Foi editado pela Mantra, editora Mantra. Ok. Muito obrigada, então. Se vocês, nós falamos muito de Zen Budismo, de budismo, se vocês se interessarem por Zen Budismo, tem um livro muito bom, que é o ABC do Zen Budismo, muito claro, muito didático, de um escritor chamado Alan Waits. Esse Alan Waits o histórico como é que ele ingressou, como é que ele se interessou pelo Zen Budismo, é algo assim espantoso. Suzuki, como eu disse para vocês, ele fez carreira no mundo acadêmico, então ele, tanto no Japão como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, ele vivia dando conferências ao redor do mundo. E numa ocasião ele estava
em Londres, se não me engano, ele falou sobre o Zen budismo, falou. Depois de 1h30, 2 horas, ele encerrou, agradeceu, e bem na frente tinha um menino sentado, menino de 17 anos de idade. E esse menino, muito sério, chegou para o Suzuki e falou: professor, o senhor falou quase 2 horas, mas eu não entendi o que é o Zen. O senhor pode me explicar o que é o Zen? Aí o Suzuki olhou para ele e falou assim: o Zen, meu filho, é aquilo que faz com que você me pergunte o que é o Zen. Aí o que o menino não entendeu nada mesmo, aí deu um nó na cabeça dele. Resumindo a conversa, esse menino ingressou, foi estudar o Zen, perguntou, pesquisou, e ele editou um livro. Acho que esse livro foi editado, acho que uns 70 anos atrás, mas ainda é um clássico. É a Pedagogia do Zen. Chama-se... Eu não sei se é o Zen para iniciantes ou é o Caminho do Zen, mas é Alan Watts, A-L-A-N Watts, W-A-T-T-S, se não me engano. Ok? Depois a gente põe o nome do livro. Aliás, que eu tenho 2 livros dele, eu posso colocar os títulos, né? Aliás, tem vários outros títulos também, para quem se interessar, né? Pode, de repente, consultar, né? Posso até, aqueles que eu li, posso até fazer um pequeno comentário para ajudar, né? A pessoa às vezes não sabe do que se trata exatamente, e comprar um livro no escuro é meio ruim, né? Ok? Mais alguma coisa, gente? Naya, alguma coisa? Faz tempo que eu não te vejo, né? Tá quietinha, Marilene, Tereza, Marisa. Bom, se ninguém mais tiver o que falar, dado ao... Eu tenho mais uma Boa noite. Oi, pois não? Sim. Quem é que falou aí? João Antônio? Acho que a Marisa queria falar. Eu passo a minha vez para ela. Sim, Marisa. Então, me agradecer pela excelente noite e lançar aqui um 575, Lipocultura lança virtualmente germen para o Haikai. Boa noite, pessoal. Obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Como eu falava no começo, quem sabe no próximo encontro a gente não possa fazer como a Suzana fez ali, tentar compor o Haikai, ou talvez com o celular, ou tirar uma foto bem inspiradora e escrever um Haiga, né? Quem sabe, né? O Haiga é a comunicação completa, né? Tem a brevidade das palavras e, ao mesmo tempo, a simplicidade ou a minimalidade das imagens, né? Claro que aí precisa ter um pouco da sensibilidade do poeta ou do fotógrafo, né? Ok? Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, boa noite a todos. Se a gente não se vê mais, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que 2021 seja melhor do que este, né? A pandemia, o isolamento social judiou bastante da gente, né? Penalizou todo mundo, né? Tchau, muito obrigado, gente. gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.